O Mar do Norte nunca foi gentil. Naquela noite antiga, perdida entre o que chamamos de história e o que chamamos de mito, o oceano rugia como um animal ferido, ondas batendo contra a madeira dos navios longos, trovões dilacerando o céu e um manto espesso de nuvens ocultando completamente o sol. A água, negra como ferro líquido, se erguia e caía em muralhas imprevisíveis. Ainda assim, os homens a bordo não pareciam hesitar. Ali estavam os vikings, navegadores de reinos congelados, guerreiros de lendas, exploradores de horizontes que, para muitos, simplesmente não deveriam existir. Os relatos descrevem cenas como esta: o capitão segurando o timão com firmeza, os remadores atentos, sincronizados mesmo sob a tempestade. E, no centro da embarcação, um item protegido com quase reverência. Um objeto pequeno, aparentemente banal, mas capaz de definir o destino de toda aquela tripulação. Algo que, segundo as histórias, permitia enxergar o invisível. Era chamada por muitos nomes, mas os séculos a consagraram como Sunstone, a Pedra do Sol. Mas o sol naquela noite não existia. Estava escondido além das nuvens, além da névoa, além do possível. Mesmo assim, os vikings avançavam com exatidão assustadora, como se soubessem ler uma luz que nenhum outro povo conseguia perceber, como se decifrassem o próprio tecido do céu. E é aqui que o mistério começa. A navegação nórdica, o desafio do impossível. Os povos nórdicos construíram uma reputação única na história humana. Longe de serem apenas guerreiros saqueadores, como muitas vezes foram resumidos, eram antes de tudo mestres da navegação, desafiando rotas que mesmo civilizações avançadas evitavam. Eles cruzaram mares gelados, exploraram territórios desconhecidos e deixaram pegadas culturais desde a Rússia até a América do Norte, séculos antes de outros europeus. Mas seu grande inimigo era o céu. Em regiões de clima extremo, a luz do sol raramente se comportava como esperado. Em dias de verão, nunca desaparecia completamente. No inverno, quase não surgia. E a chegada repentina de tempestades podia apagar qualquer traço de direção. Sem sol, sem estrelas, sem horizonte. Navegar era quase um ato de suicídio. E ainda assim, eles conseguiam. Como? As sagas dizem que os vikings possuíam métodos únicos para perceber o que os outros povos não percebiam, que desenvolveram uma sensibilidade além das limitações humanas, que encontraram formas de ler a luz, mesmo quando ela parecia inexistente. E entre esses métodos, estava aquela pedra misteriosa, escondida no centro do navio, guardada não como ferramenta comum, mas como um segredo sagrado. Ver além da luz, a limitação humana e a ambição viking. Desde os primórdios, a humanidade sempre lutou contra a limitação da própria visão. Dependemos dos olhos para compreender o mundo, mas eles só captam uma estreita faixa do espectro luminoso. Somos cegos à maioria das frequências que nos rodeiam. Enquanto animais enxergam calor, detectam polarização, percebem cores além do imaginável, nós humanos vemos apenas uma pequena janela. Mas os vikings não se resignaram. Eles acreditavam que a natureza escondia sinais sutis, pistas ocultas no brilho difuso do céu, reflexos quase imperceptíveis na névoa, variações invisíveis para quem não conhecesse o mar. Acreditavam que a luz, mesmo quando escondida, nunca desaparecia por completo. E talvez eles estivessem certos. A Sunstone surge exatamente dessa filosofia. A tentativa de compensar aquilo que o olho humano não consegue perceber. Um esforço para alcançar uma clareza visual impossível em condições naturais. Uma busca para romper a barreira entre o visível e o oculto. E foi essa busca que moldou a cultura nórdica. Povos que precisavam enxergar o que ninguém mais via para sobreviver. A pedra e o legado da percepção. Quando imaginamos um viking navegando na tempestade, é difícil não visualizar aquela pequena pedra, cercada por sigilo, por superstição e por ciência rudimentar, sendo usada para revelar a posição do sol invisível. Não importa se o céu estava negro, cinzento, fechado.
De alguma forma, eles acreditavam que a luz podia ser reencontrada. E essa crença não era apenas misticismo, era estratégia, era tecnologia primitiva, era sobrevivência. A história da Sunstone não é apenas sobre um objeto, mas sobre a relação humana com a luz. Sobre como, desde as primeiras navegações até as civilizações modernas, tentamos decifrar o mundo filtrando, controlando e entendendo a luminosidade ao nosso redor. Afinal, ver nunca foi apenas abrir os olhos, mas interpretar o que a luz revela. Uma conexão que atravessa séculos. E é curioso perceber como, mesmo 1000 anos depois, continuamos presos à mesma necessidade fundamental: enxergar melhor. Seja para atravessar mares gelados ou para enfrentar o brilho de uma tarde moderna, a humanidade continua desenvolvendo ferramentas para filtrar a luz, proteger os olhos e trazer clareza ao que está à nossa volta. Não é uma coincidência, é um legado. Marcas, tecnologias e invenções atuais carregam, de certa forma, o mesmo impulso que movia aqueles navegadores antigos. A busca pela clareza, pela precisão, pela capacidade de perceber o que outros não percebem. Inclusive filosofias contemporâneas, como a da Hooke, que valorizam visão limpa, proteção e leitura correta do mundo, ecoam esse espírito ancestral, não como propaganda, mas como uma continuidade natural daquilo que os vikings começaram. Afinal, desde os tempos das tempestades nórdicas, nunca buscamos apenas ver. Buscamos enxergar o invisível. Por séculos, a Sunstone permaneceu como uma sombra entre mito e realidade. As sagas islandesas, algumas das mais antigas narrativas do mundo nórdico, mencionam, ainda que de forma enigmática, uma pedra solar usada pelos navegadores para localizar o Sol mesmo quando ele estava oculto. Textos como o Haldufstattr descrevem um objeto capaz de revelar a posição do Sol em pleno céu nublado. Para muitos historiadores, era apenas literatura poética. Para outros, um vislumbre de uma tecnologia avançada demais para o século X. Mas a pergunta persistia: o que essa pedra realmente era? E mais importante, como ela poderia mostrar o Sol quando o céu estava invisível? A busca pela origem da pedra solar. Com o avanço da arqueologia e da mineralogia no século XX, 3 candidatos naturais passaram a dominar as teorias: calcita, islandespar, cordierita, turmalina. Cada um deles possui propriedades ópticas únicas que poderiam explicar a lenda. 1. Calcita, o cristal da dupla. Refração. Entre os possíveis minerais, a calcita, também chamada de islandespar, é a favorita dos cientistas. Encontrada em abundância na Islândia, onde muitas sagas foram escritas, é um cristal transparente e surpreendente. Quando se olha através dela, uma simples linha parece duplicada. Isso acontece devido à birrefringência, o fenômeno em que a luz, ao entrar no cristal, se divide em 2 raios. Esse efeito muda quando o cristal é girado na mão. Para o olho treinado, essa variação pode indicar a direção da luz polarizada que atravessa as nuvens. Em outras palavras, a calcita sente a orientação da luz, mesmo quando ela está totalmente difusa. Para um navegador viking, isso poderia significar o seguinte: mesmo sem enxergar o Sol, o cristal mostrava qual parte do céu tinha polarização mais forte, revelando a posição aproximada do astro oculto. Segundo, cordierita, a pedra que muda de cor. A cordierita também é fascinante. Ela é pleocróica, ou seja, muda de cor conforme o ângulo da luz. Em um céu nebuloso, essa mudança de tonalidade pode ajudar a distinguir a direção da iluminação. Para povos acostumados a observar padrões sutis, como os navegadores nórdicos, essa característica seria extremamente útil. Imagine um mar totalmente cinzento. Para nós, tudo parece igual. Para um viking experiente, segurando a cordierita contra o vento, pequenas variações de cor poderiam indicar contrastes invisíveis ao olho comum. Terceira turmalina, o filtro natural. A turmalina, por outro lado, age como um filtro de polarização natural.
Isso já seria suficiente para causar espanto em qualquer civilização antiga. Girando uma lâmina de turmalina diante dos olhos, a luz refletida na água se intensifica ou desaparece, dependendo do ângulo. Os vikings viviam na água. Eles conheciam o brilho do mar mais do que qualquer outro povo. É possível que eles tenham percebido que certos cristais ampliavam diferenças luminosas que, a olho nu, seriam imperceptíveis. A ciência moderna testa o mito. Durante muito tempo, a Sunstone foi tratada como fantasia poética. Até que nas últimas décadas, cientistas decidiram testar a hipótese com experimentos sérios. Em 2011, pesquisadores da Universidade de Rennes, na França, embarcaram em uma série de simulações usando réplicas de calcita. Eles colocaram navegadores em ambientes com luz difusa, como céu nublado, crepúsculo e até neblina densa. O resultado surpreendeu o mundo acadêmico. Com treinamento, um usuário conseguia localizar o Sol com precisão entre primeiro e quinto, mesmo sem vê-lo. Essa margem é suficientemente pequena para orientar uma embarcação por longas distâncias. Outros experimentos, envolvidos em pesquisas marítimas, revelaram que a birrefringência da calcita permite detectar o chamado ponto de Heidinger, uma pequena forma perceptual criada pela polarização da luz no campo visual. Normalmente invisível ao olho humano, ele se torna perceptível com a ajuda de cristais. Ou seja, mesmo que os vikings não conhecessem física óptica, poderiam ter dominado um uso prático de polarização séculos antes da ciência nomeá-la. A cena: um navegador viking em busca do sol oculto. Imagine agora um navio viking enfrentando o frio cortante de uma manhã cinzenta, neblina rasteira, gelo acumulado na proa, o mundo inteiro reduzido a tons de prata e chumbo. O mar parece não ter início nem fim. O capitão, de barba pesada e olhar treinado, percebe que estão desviando da rota. Eles deveriam seguir para o oeste, mas sem sol. Qualquer direção parece igual. Ele chama o navegador. O homem se aproxima, retira de um tecido de linho um cristal polido. Segura a pedra contra o céu opaco, gira levemente. A luz difusa se divide em tons quase imperceptíveis. Pequenas variações dançam no interior da calcita. Ele inclina mais, observa, respira fundo. De repente, seus olhos se fixam em uma direção específica. Para qualquer outro tripulante, o céu é apenas um cinza sólido. Mas ele encontrou o ponto onde a polarização é mais forte, a assinatura escondida do sol. Lá, ele diz apontando. O capitão ajusta os remos e a vela. O navio muda de curso. E uma rota invisível se revela. Essa imagem, meio científica, meio mística, é uma das mais poderosas heranças da navegação nórdica. E não é exagero dizer que, sem essa habilidade, muitas das viagens lendárias jamais teriam ocorrido. O que é polarização? Explicando de forma simples. A luz é uma onda, e como toda onda, ela vibra em várias direções ao mesmo tempo. Quando algo, como cristais atmosféricos, nuvens ou água, faz a luz vibrar mais em uma direção do que em outra, dizemos que ela está polarizada. O que o cristal fazia era revelar o padrão invisível de polarização do céu, que sempre aponta para o sol. É como se o mundo carregasse um rastro luminoso oculto, e a Sunstone fosse a chave para revelá-lo. Do mundo antigo ao mundo moderno, a polarização nas nossas mãos. Hoje usamos o mesmo princípio em objetos do cotidiano. Quando compramos óculos com lentes polarizadas, estamos usando uma tecnologia que bloqueia certos ângulos de luz, especialmente aqueles que causam brilho excessivo em água, vidro ou asfalto. A lente polarizada faz, em nível moderno e controlado, o que a calcita fazia de forma natural. Filtra o que atrapalha, deixa passar apenas o que traz clareza. A comparação é inevitável, especialmente porque marcas atuais, como a Rook, adotam exatamente esse princípio científico para permitir que o usuário veja melhor, com menos reflexo e mais precisão. Não como propaganda, mas como a simples continuidade de uma busca milenar. Entender a luz para enxergar o mundo com mais verdade. A Sunstone, portanto, não pertence apenas ao passado. Ela é o elo perdido entre a ciência antiga e as soluções visuais modernas.
Durante muito tempo, a Sunstone foi tratada como uma curiosidade folclórica, uma nota de rodapé em meio às sagas. Mas conforme pesquisadores avançaram nos últimos 150 anos, um fato perturbador começou a emergir. Talvez os vikings soubessem muito mais sobre óptica do que imaginávamos. E é a partir desse ponto que a história deixa de ser apenas arqueologia e começa a se tornar investigação. Tecnologia óptica avançada? Uma ideia que assusta historiadores. Imagine a seguinte afirmação. No século X, povos navegadores do norte conheciam princípios de polarização da luz. Usavam cristais como instrumentos de navegação e talvez possuíssem técnicas de alinhamento solar comparáveis às de dispositivos modernos. Para alguns historiadores tradicionais, isso é quase heresia acadêmica. Segundo a lógica clássica, a ciência óptica só ganhou força séculos depois, com a obra de pensadores como Alhazen, Roger Bacon e, posteriormente, Isaac Newton. A ideia de que povos considerados bárbaros dominassem conceitos tão avançados parece desconfortável demais para certos círculos. Mas a arqueologia nem sempre respeita fronteiras teóricas. Achados arqueológicos, que não deviam existir. Ao longo do século XX, objetos enigmáticos começaram a surgir em sítios nórdicos e ao redor da Europa. Entre eles, a lente de Visby, Gotlândia, Suécia, achada em um túmulo viking, datada entre os séculos XI e XII. É uma lente convexa feita de cristal de rocha, polida com precisão surpreendente. Tão surpreendente que algumas análises afirmam que sua qualidade óptica se aproxima de lentes da era moderna. Essa descoberta chocou especialistas. Como um artesão medieval poderia produzir algo tão refinado, sem instrumental adequado? Quem ensinou tal técnica? E por que uma lente tão avançada estava enterrada com um membro da elite nórdica? Segundo fragmentos de cristais polidos encontrados na Islândia e nas Ilhas Faroé, alguns apresentam superfícies planas e paralelas, perfeitas para experimentos de polarização. Não há provas conclusivas de que eram sunstones, mas suas características são, no mínimo, suspeitas. 3. Relatos de cronistas medievais sobre pedras que capturam o brilho do céu. Alguns textos anglo-saxões mencionam que os nórdicos navegavam com auxílio de cristais dos céus, embora de maneira poética. Mas a coincidência simbólica com as sagas islandesas não pode ser ignorada. Cada achado, isoladamente, poderia ser descartado, mas juntos formam um mosaico inquietante. O debate acadêmico. A Sunstone realmente existiu? Existem 3 escolas de pensamento. 1. Os céticos absolutos. Acreditam que a Sunstone é uma metáfora literária. Para eles, os vikings eram observadores habilidosos do céu, mas não possuíam ferramentas ópticas sofisticadas. Segundo essa visão, as menções às pedras solares foram exageros poéticos de escritores posteriores. 2. Os pragmatistas históricos. Aceitam que os vikings poderiam ter usado cristais rudimentares, mas não de forma sistemática. Nessa teoria, a pedra solar não seria uma ferramenta de todos os navegadores, apenas de indivíduos excepcionais, mestres que desenvolveram técnicas próprias, não institucionalizadas. 3. Os revisionistas científicos. Esse grupo sustenta que os vikings dominavam um método óptico funcional baseado em minerais polarizadores. Apontam para experimentos modernos que comprovam a eficácia dos cristais e sugerem que sagas são mais documentais do que imaginávamos. Para eles, a Sunstone não é fantasia. Ela é tecnologia perdida. Cenas hipotéticas, mas possíveis. O mestre navegador. A história oral nórdica quase sempre descreve os grandes navegadores como homens que enxergavam além do nevoeiro, além do tempo, além dos deuses. E aqui começa a reconstrução de uma cena que poderia perfeitamente ter acontecido. A bruma cobre o fiord como se fosse um véu sagrado. No centro de um galpão de madeira, iluminado apenas por tochas, um mestre navegador ensina seus aprendizes. Ele segura uma peça transparente, uma calcita polida, quase perfeita. Vocês olham e veem apenas pedra,
ele diz, a voz grave ecoando. Mas os deuses deixaram nela um sinal. Ele ergue o cristal contra a luz das tochas e gira devagar. As chamas parecem se multiplicar dentro da pedra, criando linhas duplas, distorcidas, bailando entre si. O mundo está cheio de luz escondida, ele continua. Luz que engana, luz que cega, luz que revela. Quando o céu se fecha, o sol ainda está lá, mas ninguém o vê. Vocês precisam aprender a vê-lo. Os jovens observam, fascinados, enquanto o mestre posiciona a calcita no ângulo exato. A duplicação interna das chamas diminui, depois aumenta, depois se equilibra. Isso, ele sussurra, é a direção. Ele entrega a pedra ao primeiro aprendiz, que tenta imitar o movimento. Falha. Tenta de novo. Falha. Até que, numa terceira tentativa, seus olhos se abrem, quase em espanto. Eu vi, exclama. O mestre sorri. É o tipo de sorriso que não celebra a descoberta, mas o início de uma tradição. Agora, ele diz, vocês começam a ver como navegadores. Vocês começam a ver o invisível. Essa imagem, vívida, quase palpável, pode muito bem ter sido real, repetida por gerações em algum lugar distante, onde o mar encontra o gelo e a luz parece sempre fugidia. Rotas secretas, mapas ocultos e artefatos perdidos. Uma das maiores perguntas que intriga arqueólogos é simples. Como os vikings navegavam com tanta precisão sem mapas detalhados? Alguns acreditam que existiam mapas codificados, baseados não em desenhos, mas em padrões luminosos do céu. Um conhecimento passado verbalmente, associado ao uso da Sunstone. Outros sugerem a existência de artefatos perdidos, réguas solares escondidas, cristais polidos guardados como relíquias familiares e até dispositivos híbridos que combinavam madeira, linhas e minerais. Teorias mais ousadas, porém não impossíveis, especulam sobre rotas mantidas secretas para evitar que outras tribos roubassem território, navegadores que só transmitiam seu conhecimento a sucessores escolhidos, viagens jamais registradas que usavam caminhos alternativos, revelados apenas por polarização. É claro que parte disso pode ser exagero romântico, mas outra parte faz sentido demais para ser ignorada. Ver é poder, a visão como símbolo de sabedoria. Em todas as culturas, visão é sinônimo de conhecimento. Na mitologia nórdica, isso é ainda mais evidente. Odin, o deus supremo, sacrificou um olho para obter sabedoria, a visão que enxerga além da visão. Os navegadores eram, de certa forma, herdeiros desse mito. Homens que interpretavam o mundo não pelo que ele mostrava, mas pelo que ele escondia. E isso nos leva a uma reflexão moderna. Ainda hoje, continuamos dependentes de mecanismos que nos ajudem a ver melhor. Para ler, dirigir, trabalhar, viajar. Buscamos clareza, foco e proteção contra a luz. Exatamente os mesmos princípios que guiavam os navegadores do norte. A tecnologia atual, incluindo as lentes polarizadas usadas em produtos como os da Hooke, é descendente direta desse impulso ancestral. O desejo de proteger a visão e revelar verdade em meio ao brilho, ao caos e à confusão. Não como propaganda, mas como um eco milenar daquilo que os mestres navegadores ensinavam. Quem enxerga com clareza, navega melhor. Ao longo de toda a história humana, poucas ideias foram tão poéticas e ao mesmo tempo tão práticas quanto a busca por compreender a luz. Ela sempre esteve ali, acima, ao redor, à frente. E ainda assim, para nossos ancestrais, era um enigma tão poderoso quanto qualquer divindade nórdica. Os vikings, com sua coragem feroz e espírito inquieto, foram alguns dos poucos povos capazes de transformar essa busca em ferramenta, talvez até em artefato. A enigmática Sunstone. Agora, ao chegarmos ao fim desta investigação, reconhecemos algo fundamental. Independente de sua natureza literal ou simbólica, a pedra solar se tornou um monumento à engenhosidade humana. A Sunstone, como pilar da navegação antiga, seja ela feita de calcita, cordierita ou turmalina, seja ela um cristal lapidado com precisão quase sobrenatural,
Ou apenas uma técnica intuitiva aperfeiçoada por gerações? A verdade é simples e poderosa. Os vikings conseguiram o impossível. Eles navegaram mares onde outros povos sequer ousavam zarpar. Encontraram terras que não estavam em mapas. Criaram rotas que desafiavam tempestades, neblina, auroras e horizontes engolidos pelo gelo. E de alguma forma, guiados apenas pela coragem, por navios de madeira e, quem sabe, por uma pedra que enxergava o invisível, eles moldaram o curso da história marítima. A Sunstone, portanto, representa algo maior do que um objeto. Ela representa a síntese de tudo aquilo que definia o navegante nórdico: disciplina, intuição, reverência ao céu e a capacidade impressionante de transformar a própria natureza em aliada. Mito ou realidade? A pergunta que nunca silencia. Chegamos então ao ponto que todo estudioso gosta de evitar, mas que todo curioso adora enfrentar. A Sunstone realmente existiu? A arqueologia nos joga pistas. As sagas islandesas sussurram fragmentos. Os experimentos científicos sugerem que sim, era possível. Mas o silêncio das fontes diretas mantém o mistério vivo. Talvez ela tenha existido exatamente como descrita. Talvez tenha sido apenas uma analogia poética, uma metáfora para a sensibilidade extraordinária dos navegadores que sentiam o sol mesmo quando o céu o escondia. Ou talvez tenha sido algo intermediário, uma técnica tão sutil, tão pessoal, tão enraizada em tradição oral, que jamais deixou registros concretos, apenas ecos e rumores. E é justamente nessa interseção entre a dúvida e o fascínio que a Sunstone encontra seu poder. Porque às vezes, o que dá força a um mito não é sua prova, é sua capacidade de fazer perguntas. Como navegavam sem enxergar? Como percebiam padrões invisíveis? O que mais sabiam que esquecemos? Talvez a Sunstone seja, acima de tudo, um convite para olharmos para o passado com mais umidade e para o presente com mais curiosidade. A humanidade sempre buscou dominar a luz. Desde as primeiras fogueiras que afugentavam o medo da noite, até as mais modernas tecnologias ópticas, uma verdade acompanha todas as civilizações. Controlar a luz é controlar o mundo. A visão não é apenas um sentido, é a ponte pela qual interpretamos quase toda a realidade. E, quanto mais aprendemos a moldar, filtrar e compreender a luz, mais avançamos como espécie. Os vikings talvez tenham sido pioneiros em observar a polarização. Os egípcios já estudavam sombras e ângulos solares. Os gregos tentavam explicar a natureza dos reflexos, e os persas dissecavam a geometria da luminosidade. Cada povo, cada século, cada cultura lutou para enxergar melhor. E essa luta, silenciosa, constante, quase espiritual, segue até hoje. A Rook como herdeira moderna. Dessa busca, sem forçar, sem vender, apenas conectar. E aqui fazemos nossa transição final, não como propaganda, mas como reflexão filosófica. Assim como os navegadores antigos desenvolveram ferramentas para interpretar a luz, nós, no mundo contemporâneo, criamos instrumentos que cumprem a mesma missão: trazer clareza ao que está diante de nós. A marca Rook nasce desse mesmo princípio ancestral. Não de vender produtos, mas de continuar um legado milenar. O legado de proteger os olhos, filtrar o excesso, revelar o detalhe e permitir que cada pessoa navegue sua própria jornada com mais nitidez. Do cristal polarizador rudimentar dos vikings às lentes polarizadas modernas, da busca pela posição do sol ao simples ato de enxergar sem reflexos. Existe uma linha histórica, quase poética, que conecta essas eras tão distantes. A Rook representa, simbolicamente e culturalmente, essa tradição de respeito pela visão, porque ver bem sempre foi mais do que conforto. Foi sobrevivência, estratégia, poder, sabedoria. E no fim das contas, ainda somos navegadores, só que de outros mares. A pergunta que permanece. Quando encerramos este episódio, uma última pergunta fica ecoando. Será que a Sunstone realmente guiou navios rumo ao desconhecido? Ou será que nós, fascinados pela engenhosidade humana,
Queremos acreditar que o impossível era possível. Talvez nunca saibamos ao certo. Talvez a resposta esteja perdida no fundo de um fiorde, enterrada em um túmulo esquecido ou guardada na memória de um navio que afundou há 1000 anos. Mas uma coisa é certa: o mito é tão poderoso quanto a própria verdade. E de forma misteriosa, talvez seja exatamente isso que mantém a Sunstone viva. Não como objeto, mas como símbolo. Encerramento. Continue sua jornada. Se você gostou deste mergulho no mistério, na história e na ciência escondida por trás da luz, então este canal é para você. Inscreva-se no Mistérios Desconhecidos, ative as notificações e continue explorando conosco os enigmas que moldaram e ainda moldam o nosso mundo. E depois deste vídeo, recomendamos que você assista A Verdadeira História da Pedra que Permitia Enxergar Mapas Ocultos, A Lenda do Olho de Deus, a ciência secreta por trás das lentes antigas. Porque aqui, cada mistério revela outro, e cada luz esconde uma sombra.